Olá, boa noite. Renato Dias, do canal Pilote Suas Finanças, falando aqui um breve resumo da aula 3 da imersão Investindo do Zero. A aula 3 eu falei sobre reserva de emergência e sobre abrindo conta em uma corretora e as minhas recomendações. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês o roteiro da aula de hoje. Então aqui mostrando um breve resumo para vocês que não puderam assistir, falando sobre reserva de emergência, abrindo conta numa corretora. Eu mostrei que o pilar da sua carteira de investimentos precisa começar pela reserva de emergência, que você pode verificar que é o que está na base da pirâmide de seus investimentos, e a partir daí você começa a fazer outros tipos de diversificação em ativos mais moderados ou de risco maior, como FIIs, como ações na Bolsa de Valores, ETFs, por exemplo, tá? Falei das características da reserva de emergência, que são a segurança, para que você não tenha uma volatilidade, que você tenha o seu dinheiro seguro, que você tenha liquidez, ou seja, resgate rápido. Não adianta ter uma reserva de emergência em que você não possa resgatar rapidamente, e com isso você vai ter uma menor rentabilidade, porque você vai estar exposto a menos risco, então você vai também receber menos, tá? Falei que também a reserva de emergência é para situações anormais, ou seja, não pode ser utilizado, por exemplo, para pagamento de PVA, IPTU, matrícula da escola das crianças. Esses tipos de despesas devem estar na sua rota financeira, no seu planejamento, né? Então, são para situações aí que fogem da normalidade. Falei também que para você fazer o cálculo da sua reserva de emergência, você precisa fazer o cálculo das suas despesas mensais essenciais para a sobrevivência, como aluguel, energia, gás, alimentação, celular, internet, entre outras coisas. Que o mínimo recomendável é de 6 meses o valor que você chegar dessas despesas essenciais mensais. Esse é o mínimo recomendável, né? E que o recomendável seja de pelo menos 12 meses, tá? Então, se você não tem, comece pelo menos pelo mínimo recomendável, que é o primeiro degrau, e depois você vai para o recomendável até chegar a 12 meses da sua reserva de emergência, 12 meses das suas despesas mensais. Dei alguns exemplos, por exemplo, se suas despesas são de aproximadamente 2.500, você o mínimo recomendável, nesse exemplo é 2.500 vezes 6, você chega a 15 mil para ter o mínimo recomendável na reserva de emergência, e o recomendável seria 2.500 vezes 12 meses, que daria 30 mil reais. As recomendações diante daquelas características da reserva de emergência, de volatilidade, de não estar exposto à volatilidade, né, de ter segurança, de ter uma liquidez rápida e estar com o seu dinheiro seguro, é o Tesouro Direto Selic, que você está garantido pelo Tesouro Nacional e vai render aí a taxa Selic, então vai a próxima inflação, e também CDBs com liquidez diária, que tenha no mínimo 100% de rentabilidade do CDI. Você encontra vários CDBs aí nas corretoras, em que você tem aí CDBs com 120%, 110% do CDI, facilmente. E aí também dei uma passada rápida falando sobre a poupança, por que não colocar reserva de emergência, então, na poupança, né? E aí eu mostrei isso aqui, qual que é a rentabilidade da poupança. A poupança é o TR, né, essa taxa que está hoje zerada no Brasil, a TR está zero há muito tempo, então se considera ela. Seria o seguinte, se a Selic for maior que 8,5% ao ano, a poupança vai render 0,5% ao mês. Ou, se a Selic estiver menor que 8,5% ao ano, que é o cenário que a gente está vivendo hoje, a nossa taxa Selic hoje é 2% ao ano, está em 2% ao ano, a poupança vai render 70% da Selic, ou seja, você vai receber menos que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, né? Então, na verdade, quando você está com dinheiro na poupança, você está perdendo para a inflação, você está diminuindo o seu dinheiro. Então, por isso que não é recomendável que você faça investimento na poupança, de jeito nenhum. Isso não é investimento, isso aí, na verdade, é um contrassenso com a sua evolução financeira. Também, depois entrei no segundo tópico da aula de hoje, corretora de valores, falei aí de algumas recomendações, falei que depende do perfil. Se você utiliza muito a corretora de valores para poder fazer renda variável, enfim, trabalhar com renda variável, utilizar home broker, e precisa de pouco mais de apoio, é importante que você se ampare em corretoras, enfim, que tenham uma estrutura melhor, né? Porém, muitas corretoras bem conceituadas têm taxa zero, e para quem está começando
as minhas recomendações são para que essas que têm taxa zero. Aqui eu dei um exemplo de abertura de conta numa corretora de valores, dei o exemplo da XP, em que você pode entrar pelo aplicativo ou pelo internet banking, e aí você clica em abrir conta, ele vai pedir aí os seus dados como e-mail, celular, o seu CPF, vai pedir o seu endereço, né, com CEP, o endereço completo. Vai pedir também os dados bancários, qual banco, agência que você tem conta, você vai ter que colocar os seus dados bancários, tem que estar atrelado a uma conta bancária, e vai perguntar sobre a sua ocupação. Aqui algumas recomendações de corretora de valores, né? A Rico e a Clear são do grupo XP, ambas têm taxa zero, para, por exemplo, fazer swing trade, que são aí você investir em ações, né? Por mais de um dia, daí chama swing trade, que você vai esperar a valorização daquela ação, por exemplo, da Vale, da Petrobras. Tem a BTG Pactual Digital e tem a Modal Mais. Então, isso são recomendações, tem a própria XP, mas a XP tem taxas de corretagem, apesar de terem baixado, ainda tem algumas taxas. Então, é muito simples o processo de abertura de conta nessas corretoras é muito similar, então você pode baixar o aplicativo e fazer pelo aplicativo, que acredito que vai ser mais fácil, mas você também pode fazer pelo Internet Banking, que também vai dar na mesma. Esse foi o resumo então da aula 3 que eu dei, né? Um breve resumo, né, depois da live aí de 1 hora. É importante que você saiba que para você abrir conta na corretora você não paga nada, né? Então não vai ter uma taxa de manutenção dessa conta que você abrir na corretora. Você pode inclusive abrir em mais de uma corretora, por exemplo, você pode abrir uma conta na Rico, você pode abrir uma conta na BTG e trabalhar com as duas. É importante que você entenda que você precisa transferir dinheiro do seu banco para essa conta corrente da corretora. Isso é um procedimento muito simples. Quando você abrir conta na corretora, que demora aí de 24 horas a 48 horas, você vai conseguir ter o acesso lá com o seu login e senha da corretora e você vai verificar os dados em que você tem que fazer uma transferência, um TED da conta do seu banco para lá. Então você precisa mandar dinheiro da sua conta corrente para a corretora, esse dinheiro vai ficar disponibilizado então na conta corrente da corretora e a partir desse saldo da conta corrente você vai começar a fazer suas aplicações. Então, por exemplo, eu quero aplicar em um CDB, aí é muito simples, você vai clicar lá, por exemplo, em renda fixa e vai aparecer todos os ativos disponíveis nessa corretora para você fazer os aportes que estão ali na sua conta corrente. E quando você quiser fazer um resgate, você vai resgatar desse seu investimento, aí vai depender aí qual que é o tipo de resgate, CD mais 1, CD mais 3, por exemplo, mais 3 dias para frente. Ele vai cair na sua conta corrente. Quando ele estiver disponível na sua conta corrente, você consegue fazer ali a transferência de volta para o seu banco e ter acesso ao seu dinheiro, entendeu? Então, é muito simples. Sugiro, então, para quem não tem conta em corretora, que abra a conta em uma corretora e faça a sua primeira aplicação, caso você não tenha ainda, tá bom? Amanhã, quinta-feira, não teremos aula, não haverá nenhuma live. E na sexta-feira será a última aula, a aula número 4 dessa imersão Investindo do Zero. A aula em que eu vou falar qual que é o meu melhor investimento, o que eu considero como o meu melhor investimento e com dicas finais, onde eu vou fazer um fechamento aí dessa imersão, que acredito que esteja trazendo aí alguns insights, algumas informações importantes para que você construa aí os seus degraus financeiros, tá? Então conto com vocês no mesmo horário às 19h59 aqui no Instagram. Compartilhe essa live, esse conteúdo que vai acontecer na sexta-feira para os seus colegas, seus amigos, seus parentes, para que essas pessoas possam também estar presentes na sexta-feira. Sexta-feira eu considero a melhor aula. E se você, por acaso, perdeu a aula número 1, a aula número 2 e a aula número 3, que foi a de hoje, elas estão gravadas. Esse foi o resumo da aula 3, o da aula 1 e da aula 2 estão no feed do Instagram e também estão no canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube do Pilote Suas Finanças, você clica aqui no link da bio do Instagram e lá você tem canal do YouTube. É só clicar, você vai ser direcionado para o YouTube, para o canal do YouTube. Lá você se inscreve e clica no sininho para ser avisado quando tiver vídeos novos, tá? Mas então, se você, caso não tenha tido a oportunidade de assistir, a aula 1, a aula 2 já estão no feed e já estão lá no YouTube. E a aula 3, esse resumo é esse aqui, tá? Então, espero vocês na sexta-feira às 19h59. É a última aula, a aula mais importante dessa imersão Investindo do Zero, tá bom? Conto com vocês, até lá, grande abraço.